Livro de Josué, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 27, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Jericó é destruída, Raabe é salva. Versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrado por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Versículo 2. Então disse o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, a Josué: olha, tem dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e os seus valentes e valorosos. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 24, está escrito assim: também os seus reis te entregará na mão, para que desfaça os seus nomes debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas. No livro de Josué, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: e disse aos homens: bem sei que o Pai Eterno vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. O versículo 3 do capítulo 6 de Josué: vós, pois, todos homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez, assim farei por 6 dias. Versículo 4: 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as buzinas. No livro de Números, capítulo 10, versículo 8, está escrito assim: e os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. No livro de Juízes, capítulo 7, versículo 16 e versículo 22, está escrito assim: então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu ele cada um nas suas mãos buzina
e cantaros vazio com toda nele acesas. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu ele a cada um nas suas mãos buzinas e cantaros vazio, com tocha nele acesa. Versículo 22. Tocando, pois, os 300 homens as buzinas, o Pai Eterno tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zerera, até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meolá, a cidade de Tabete. O versículo 5 do capítulo 6 de Josué. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo 6. E ao sacerdote disse: levai a arca do concerto. 7 sacerdotes levam 7 buzinas de carneiros diante da arca do Pai Eterno. O versículo 7 diz ao povo: passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passa diante da arca do Pai Eterno. Versículo 8. Assim foi como Josué, e disseram ao povo que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro diante do Pai Eterno, e passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Pai Eterno seguia. O versículo 9. E os armados ia diante do sacerdote, que tocava as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. No livro de Números, capítulo 10, versículo 25, está escrito assim: então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, e fechando todos os arraiais segundo o seu exército, e sobre o seu exército estava Eleazar, filho de Amizadai. O versículo 10 do capítulo 6 de Josué. E os armados, porém, ao povo de Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritarei, nem farei guerra da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritarei. Versículo 10 de novo. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritarei, nem farei ouvir a vossa voz, e nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Versículo 11. Fez a arca do Pai Eterno rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Versículo 12. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Ial do Pai Eterno.
No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 25, está escrito assim: E deu ordem Moisés aos levitas que levassem a arca do concerto do Pai Eterno, dizendo, versículo 26, tomai este livro da lei, ponde ao lado da arca do concerto do Pai Eterno o vosso ial, para que ali esteja por testemunha contra ti. O versículo 13 do capítulo 6 de Josué. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiro diante da arca do Pai Eterno do Ial, ia andando e tocando, e tocava as buzinas, e os armados ia diante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Pai Eterno. E o sacerdote ia andando e tocando as buzinas. Versículo 14. Assim rodearam outra vez a cidade. No segundo dia, tornaram para o arraial. Assim fizeram 6 dias. Versículo 15. E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16. Sucedeu que, tocando ao sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Pai Eterno, Ial, vos tem dado a cidade. Versículo 17. Porém a cidade será anátema ao Pai Eterno, ela e tudo enquanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os nomes, os mensageiros que enviamos. Versículo 17. Porém a cidade será anátema. A palavra anátema é maldição ao Pai Eterno, ela e tudo enquanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. No livro de Josué, capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: contexto da palavra, Josué envia 2 espias a Jericó, versículo 4. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens, escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde era. O versículo 18 do capítulo 6 de Josué. Então somente guardai vós do anátema, para que não vos matais em anátema, tomando dela, assim façais maldito ao arraial de Israel, e o turbei. Vou ler mais uma vez, versículo 18. Então somente guardai vós do anátema, que é a maldição, para que não vos metais em anátema, tomando dela, assim façais maldito o arraial de Israel, e turbeis. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, está escrito lá assim:
não meterá, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema. Anátema que é maldição, assim como ela, de todo destatarás, de tudo abominará, porque anátema. No livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, está escrito assim: versículo 17, sucedeu que vendo Acabe, aliás, disse ele a Acabe, eis tu os perturbadores de Israel? Vou ler mais uma vez, versículo 17. E sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse ele a Acabe, eis tu o perturbador de Israel? Versículo 18. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Pai Eterno Yahweh e seguiste a Balaim. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 12, está escrito lá assim: e ele disse, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. O contexto fala assim: vocação de Jona, a sua fuga e o seu castigo. O versículo 19 do capítulo 6 de Josué. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Pai Eterno Yahweh. Irão ao tesouro do Pai Eterno Yahweh. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Versículo 21. Tudo enquanto na cidade havia, destruíram totalmente, ao fio da espada, desde o homem até as mulheres, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e ao jumento. Versículo 21, mais uma vez. Tudo enquanto na cidade havia, destruíram totalmente, ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, gado miúdo e ao jumento. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2, está escrito assim: contesta a palavra, ordena-se a destruição dos cananeus e os seus ídolos. Versículo 2: e o Pai Eterno teu Yahweh, ao tiver dado diante de ti para te asferir totalmente, e
destruirá, e não fará com elas conserto, nem terá piedade delas. O versículo 22 do capítulo 6 de Josué. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, que é a Raabe, tirai de lá a mulher, contudo, enquanto tiver com ele, tende jurado. No livro de Josué, capítulo 2, versículo 14, está escrito lá assim: vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém, vós passarei armado na frente de vossos irmãos, todos valentes e valorosos, e ajudá-los-ei. No livro dos Hebreus, no livro da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 31, está escrito lá assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Versículo 31, mais uma vez, do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O versículo 23 do capítulo 6 de Josué. Então entraram os mancebos, espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, a sua mãe e a seus irmãos, tudo enquanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. No livro de Josué, capítulo 2, versículo 14. O versículo 23 do capítulo 6 de Josué. Então entraram os mancebos, espiar, e tiraram Raabe, seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, e tudo enquanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram fora do arraial de Israel. No livro de Josué, capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: de que darei a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrarei as nossas vidas da morte. O versículo 24 do capítulo 6 de Josué. Porém a cidade, tudo enquanto havia nela, queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal, de ferro, deram para o tesouro da casa do Pai Eterno e alto. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 19, está escrito assim: porém toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro
são consagrados ao Pai Eterno irão ao tesouro do Uial. O versículo 25 do capítulo 6 de Josué. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo enquanto tinha, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Versículo 26. E naquele tempo Josué conjurou, dizendo: Maldito diante do Pai Eterno seja o homem que se levantar e retificar essa cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo porá as portas. Versículo 26, mais uma vez. Naquele tempo, Josué conjurou, dizendo: Maldito diante do Pai Eterno seja o homem que se levantar e retificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, fundará, e sobre o seu filho mais novo porá as portas. Versículo 27, para terminar. Assim era o Pai Eterno com Josué, corria sua fama por toda a terra. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo, e não te deixarei e nem te desampararei. Este foi o livro de Josué, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 27. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, o nosso Uial, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. E abençoa da graça, sabedoria e entendimento para que nós possamos entender a Tua palavra do jeito que está escrito, e também para que nós tenhamos graça para obedecer a palavra dele do jeito que ele quer de nós. Boa noite para todos, até o próximo, se for da vontade do Pai Eterno, se ele quiser.